No Brasil, tudo chega de forma atrasada e muitas vezes distorcida. E mesmo no final dos anos 90, eu sendo um fã de Cannibal Corpse, Entombed, Impaled Nazarene e outros sons extremos, mas eu curti andar de skate. Perdíamos horas e horas olhando para uma TV que ficava na vitrine da Possess, uma loja da Galeria do Rock, vendo aquelas cenas de manobras e aéreos que desafiavam qualquer noção de realidade. E como eu disse, o brasileiro médio é meio burrinho e para os meus colegas de escola da época, em sua maioria pagodeiros, andar de skate, segundo eles, não era coisa de roqueiro, mas sim de quem ouvia rap. Mal sabiam esses acéfalos que um dos pilares do skate é o punk. Mais uma vez a Califórnia nos brindou com uma banda que iria compor um movimento esquisito, conhecido a princípio como agro rock e mais tarde como new metal, o Deftones. A marca registrada deles era um som mais arrastado, com um vocal melancólico quase gemido e sequências de frases de efeito que lembravam o rap. Claro, o skate estava presente ali também e foi o agente que reuniu os três moleques que estudavam na mesma escola e se conheceram em uma pista de skate. Carpenter, Moreno e Cunningham montam uma banda, e o estúdio de ensaio é uma garagem, isso ainda no final dos anos 80, e chegaram a tocar em festinhas e coisas do gênero, mas tinham um problema com baixistas. Alguns passaram pela banda, mas quem ficou mesmo foi Shin Chang. Com a formação fechada, eles então gravam uma demo com 4 músicas e começam a ganhar um certo nome dentro do underground de Los Angeles e São Francisco. Eles também começam a dividir palco com o Korn, e em uma dessas apresentações dentro do underground, eles chamam a atenção de um agente da Maverick Records, e aí os caras assinam o primeiro contrato deles com uma gravadora. Ainda um pouco antes de lançar o CD oficial, em 93 ainda, eles lançam uma demo de forma independente com 15 faixas, a Like Linus. Um ano depois eles lançam seu primeiro disco, gravado na Bad Animal Studio em Seattle e lançado em 95, o Adrenaline. Muitas turnês, divulgação na internet e um boca a boca pesadíssimo alavancou as vendas do primeiro disco para 220 mil cópias e com isso arrastou uma legião de fãs daquela música esquisita, agressiva, com vocais melancólicos e arrastados. Esse disco rendeu 2 clipes icônicos na carreira dos caras, a Bored e a Seven Words, 2 hinos que até hoje compõem o repertório de shows dos caras. Eles também contribuem para a trilha sonora do filme O Corvo e ainda fazem uma pontinha rápida em uma das cenas. Alguns anos depois, o Suicide Silence e o Korn fariam covers da música Engine No. 9. Em 97 foi o ano da segunda bolacha dos caras, o Around the Fur.
Nesse disco, Max Cavalera fez uma participação na música Head Up, um tributo ao seu falecido enteado, Donald Wells. O Adrenaline foi certificado com o disco de platina, já o Around the Fur foi certificado pelo de ouro. Ainda pegaram uma boa posição na Billboard 200 e também venderam 43 mil cópias só na primeira semana de lançamento. A fama do novo trabalho rendeu turnês pelos diferentes rincões do mundo, uma delas em uma tour promovida pela Vans, a Warped Tour. Além da My Whole Summer, que virou trilha do Matrix, Be Quiet and Drive também ganha um clipe. O crescimento dos caras foi bem rápido e o melhor, eles entregavam bons discos. Passam-se 3 anos e a banda joga nos braços dos fãs o disco que talvez seja o mais famoso da carreira, o White Pony. O clipe da single foi fetiche adolescente da piazada roqueira da minha época. Chegar na escola com aquele visu pesado, em cima de um skate e sendo admirado pelas gatinhas não era pra qualquer um. A música Passenger, uma das mais brilhantes da banda, teve participação do vocalista do Tool, o Maynard. White Pony é aquele disco que toda banda lança, que marca uma mudança sonora e traz uma certa maturidade em relação aos trabalhos anteriores. Com essa bolacha eles ganham seu segundo disco de ouro. Além disso, o disco recebe 4 videoclipes. E eu confesso pra vocês o seguinte, aqui foi o ápice deles em questão de produção foda de videoclipes. As músicas são marcantes demais, o refrão da Knife Party, por exemplo, bem, mareja os olhos dos mais truzões. A música foi baseada em uma festa maluca no busão de turnê da banda, em que os caras muito loucos dançavam empunhando facas. Imagina a doideira. Eu lembro que a música Feiticeira teve uma lenda urbana em cima dela, de que o Tino Moreno tinha visto a feiticeira, que era a dançarina do Luciano Huck, e ficou tão apaixonado que escreveu a letra para ela. Quando na verdade só é uma lenda urbana mesmo, isso não aconteceu de fato. Mas você lembra da Feiticeira? 50 mil cópias limitadas foram vendidas desse disco com a capa vermelha e uma faixa extra, a The Boys Republic. Você tem uma dessas cópias original aí, mano? No geral, o disco vendeu mais de 1 milhão de cópias no território do Tio Sam e garantiu para eles em 2001 o primeiro Grammy da banda, e também no mesmo ano uma vinda deles aqui pro Brasil pelo Rock in Rio. A euforia de nós fãs que não pudemos ver esse show foi suavizada com uma enxurrada de DVDs e CDs pirateados dessa apresentação, que você encontrava com facilidade nas lojas da Galeria do Rock. A banda então começa a trampar num novo disco que a princípio se chamaria Lovers, e desse disco nascem mais clássicos, mais hinos e clipes muito bem feitos. Após a banda ter explodido com White Pony e fazer várias turnês que inclusive danificaram a garganta de Tino e o forçou a treinar melhor seus vocais, o Deftones se fecha e começa a gravar outro disco que inicialmente iria se chamar Lovers.
Eles tinham um pequeno estúdio em Sacramento que foi reformado e equipado com equipamentos de ponta, então boa parte do novo disco foi gravado lá, o que fez os caras economizarem os cobre. Terry Date, que já havia produzido as primeiras bolachas da banda, foi chamado novamente para trabalhar com eles, bem como Greg Wells, um produtor campeão de Grammys e outros reconhecimentos dentro da indústria fonográfica. Eles ainda rodaram por outros estúdios para, enfim, depois de 12 meses, uma breve pausa nas gravações para participar do Big Day Out e uns $2 milhões de custo para a Maverick, lançarem finalmente o quarto disco da banda, o Deftones, que não era mais Lovers. A primeira single foi certeira. Minerva é aquela música que te faz se sentir flutuar por riffs de guitarra, dando uma sensação de letargia. E o clipe, bem, é uma bela obra audiovisual. A single rendeu a segunda colocação na Billboard 200 e na 100 se manteve por 9 semanas. Já o disco vendeu 167 mil cópias na primeira semana. Mas 2 clipes foram produzidos para esse disco, o Hexagram e o Blurry Cape, que não foi vinculado na TV, somente no site e mais tarde num DVD de lados B da banda. De um modo geral, o quarto disco foi considerado por muitos o mais pesado. Claro, isso varia da percepção de cada um. Esse disco provou que a banda ainda estava firme e forte e comprovou mais uma vez que ainda havia muito suco para espremer dessa laranja. Em 2005 eles lançam um disco de lados B e raridades. E no ano seguinte sai o quinto disco, Saturday Night Wrist. Esse disco, ao contrário do anterior, teve uma vendagem bem mediana na primeira semana, tendo apenas 76 mil cópias vendidas. Após anos trabalhando com Terry Date, Bob Ezrin assina a produção da quinta bolacha. Nesse disco o som fica mais seco e ao mesmo tempo atmosférico e melódico, sem grandes singles expressivas. Digamos que o disco começou errado. Na tentativa de atingir novos ares, a banda apostou num produtor controlador e que não deixou os caras explorarem muito bem a sua criatividade. Não deu em outra. O disco foi finalizado pelo guitarrista Sean Lopes, da banda Far. Ele já era amigo da banda e faz parte de um projeto paralelo contínuo, o Crosses. Para vocês terem uma ideia, em março de 2007 o disco tinha vendido somente 250 mil cópias nos Estados Unidos. Seria ali uma queda do estilo que eles chegaram a negar fazer parte? O New Metal? A banda vinha trabalhando no sexto álbum, Eros, desde 2007. A construção do álbum foi algo cheio de contratempos e mudanças, quando em 2008 a banda é abalada por uma tragédia. Chi Chang sofre um grave acidente de carro em Santa Clara, na Califórnia, e fica em coma. Tanto a banda como fãs ajudam Chang e boletins informativos são postados no blog do Deftones, relatando a situação do baixista.
Chang é transferido para um hospital especializado em traumas cerebrais. A banda decide então convocar Sérgio Vega, da banda Quicksand, para o posto de baixista temporário. A trancos e barrancos, o disco sai em 2010, o Diamond Eyes, e o Eros é deixado na geladeira. O novo disco é totalmente diferente do que eles haviam planejado. Durante esses 4 anos sem lançar nenhum disco, a banda rodou o mundo por várias turnês. Várias delas, inclusive, eram beneficentes, contando com a ajuda de amigos como Cypress Hill, P.O.D. e o Korn, por exemplo. Esses shows beneficentes, na verdade, eram para juntar fundos e ajudar no tratamento de Chang. O disco teve a produção assinada por Nick Raskulinecz, que havia trampado com Foo Fighters, Trivium, Stone Sour e outras bandas maiores. Desse disco, 4 singles viraram clipes: a Rocket Skate, Sex Tape, You've Seen the Butcher e a faixa título, Diamond Eyes. Mesmo com um produtor diferente e o acidente de Chang, a banda consegue dar conta do recado e mantém sua identidade intacta, mas ao mesmo tempo trazendo um amadurecimento muito grande. E em 2012, a banda sai em turnê com System of a Down. Koi no Yokan, por outro lado, é um álbum assim mais pesado e progressivo. A banda deu uma nova cara a esse novo trabalho. Embora o disco não tenha tido uma repercussão muito grande em meio aos fãs da banda, a bolacha é muito boa e eu recomendo você ouvi-la sentado em uma poltrona tomando uma bem gelada. Chang ainda estava em tratamento, e já era 2013. Quase 5 anos após seu acidente, às 3 da manhã, ele morre. Chang era amigo de infância dos caras e a banda quase não teve algum tipo de mudança de membros, salvo bem no começo lá, enquanto eles estavam procurando músicos para formar o Deftones. Então dá pra imaginar a tristeza dos caras, desde o acidente até a inevitável morte do amigo. Eles ficam 4 anos sem lançar um disco oficial. Em 2016 sai então o Gore. 2016 foi um ano bem diferente para a banda. Seu novo disco, Gore, é dos últimos discos o mais apagado de todos. As músicas contidas nesse disco não impactam, não trazem coisas inovadoras e as guitarras perdem bastante peso. Parece que a banda quis dar uma tonalidade assim, mais psicodélica para a nova bolacha. Mas em contrapartida, em 2020 eles lançam Ohms e as guitarras passam a ficar na cara novamente, sabe? Com mais peso, bicordões pesadões e mantendo a velha letargia sonora do Deftones. Em comparação ao seu antecessor, essa obra está mais encorpada e com uma energia diferente. E que venham mais álbuns, pois o nu metal pode ter morrido como movimento humano, mas o som permanece.